Muito obrigado, muito boa tarde, Viana do Castelo. É um gosto estar aqui hoje convosco. Várias vezes que aqui já estive, neste distrito, à beira-mar e com tanta história de mar para contar. E sempre que venho, saio com o coração cheio pelo vosso carinho e com a certeza de que estamos mesmo a fazer um trabalho enorme pela transformação de Portugal. Vemos os outros partidos a percorrer o território nacional e vemos alguns deles com 4 ou 5 pessoas atrás a visitar isto e a visitar aquilo, e a todo lado onde vamos juntamos dezenas, às vezes centenas, de pessoas que acreditam que é possível fazer diferente, que deixaram de acreditar nos partidos que durante anos nos governaram e pela primeira vez estão dispostos a dar uma oportunidade a um partido diferente. Pessoas comuns, homens e mulheres que só queriam ver o seu país um bocadinho melhor. Muitos me dizem que nem sequer estão aqui por eles, estão aqui pelos seus filhos, pelos seus netos. E é essa força que o Partido Chega tem que hoje nenhum outro consegue aglomerar. Nós somos o partido das pessoas comuns, de todos aqueles que, não fazendo parte ou nunca tendo feito parte da elite e do sistema que nos governou durante 47 anos, querem agora fazer abanar e tremer esse sistema. É nesse caminho que estamos e é esse caminho que vamos continuar até dia 30. Como estamos numa zona especialmente afetada por este problema, eu queria voltar hoje sobre o risco de ser repetitivo, mas eu não posso deixar hoje de voltar a falar-vos de portagens. Não posso hoje voltar a deixar-vos de mobilidade e de como o país se construiu à volta de destruir os distritos mais afastados dos centros das grandes cidades. Há pouco diziam-me aqui que para ir daqui a Chaves, muita gente prefere ir por Espanha, porque fica mais barato do que ir por território português. E não estamos a falar de ir daqui para o Algarve, nem daqui para Lisboa, daqui para Chaves. Preferem ir por Espanha, porque em território português é portagem atrás de portagem que temos de pagar. E a loucura disto reside numa mera comparação. Para irmos para Chaves, pagamos portagens e é-nos roubada uma parte do rendimento que já pagámos ou através de fundos europeus ou através de impostos. Mas para irmos até Madrid, vamos praticamente sem pagar nenhuma portagem. Este é o paradigma do país em que vivemos. A saloice nacional, que para ir à capital espanhola não paga portagens, mas para ir a Chaves aqui ao lado, paga portagens em cima dos rendimentos dos portugueses. A nossa promessa é mesmo para cumprir. Vamos acabar com as portagens em todo o território nacional. É uma medida mais do que justa para os portugueses. E não interessa de quem é a culpa, se foi de um ou se foi de outro. Esta é a realidade que temos hoje em Portugal. Pouco importa se foi o governo do PSD, se foi o governo do PS, se qual foi a coligação que colocou os portugueses neste enorme dilema. De dizer que, por um lado, é importante que o país não seja só Lisboa e o Porto, mas, por outro, para sair de Lisboa e do Porto e para ir a qualquer parte do território, é pagar desde que saímos até que chegamos. Ou em portagens físicas, ou em portagens eletrónicas. Nós somos sufocados em portagens a todo o momento. Como se não bastasse isso, nós temos a quinta gasolina mais cara da Europa. Isto num país em que o salário médio está longíssimo da média europeia e em que temos pensões de 200 e de 300 euros em Portugal. Esta é a verdade do país que temos. E é isto que temos que contrariar. Para que tenham uma ideia do que estou a dizer. Hoje, quem gastar 75 euros a encher o depósito, 75 euros, 45 euros é para impostos. 61% do que pagamos quando vamos encher o depósito é para impostos.
E isto não é números inventados. É a realidade de hoje dos portugueses. Quem quiser, como dizem tantas vezes o governo, vá para fora cá dentro. Mas vá para fora cá dentro como? A pagar 60% de impostos sobre combustíveis. Em 75, 45 é impostos. 61% da gasolina que pagamos é impostos. Por isso o governo que não venha com as tretas do mercado do petróleo e dos preços do petróleo na Arábia Saudita ou na Organização de Produtores de Petróleo. O problema em Portugal chama-se impostos. E se o governo tiver coragem, é isso que deve fazer. Porque não podemos querer dois países. Por um lado, queremos um país a desenvolver-se, portugueses a viajar, portugueses a consumir, a economia a andar. E por outro, para se fazer qualquer coisa neste país, desde que se nasce até que se morre, tem que se pagar qualquer imposto. Queremos andar de carro, pagamos portagens. Queremos pôr gasóleo e gasolina, pagamos impostos. É uma coisa alucinante. Mas aqui todos têm responsabilidades. E o PSD tem dito, pois, este problema da carga fiscal que existe sobre os combustíveis. Mas foi o governo do PSD e do CDS que criaram a taxa de carbono, que também penaliza o consumo dos combustíveis. Nisso, António Costa e Rui Rio são iguais. Todos criaram novos impostos sobre os combustíveis. Para nós, a proposta é muito clara, já o dissemos e vamos voltar a afirmá-lo. O adicional ao ISP é para acabar e o IVA deve ser calculado unicamente sobre o valor do combustível e não do valor do combustível com o ISP. Porque isso é que leva ao encarecimento brutal que pagamos hoje dos nossos combustíveis. Nós temos de acabar com a taxa de carbono. Estas ideias feitas de que combater as alterações climáticas, combater a pobreza energética, é um discurso agora que fica muito bonito e que toda a gente gosta de ouvir. É um discurso da moda nas elites das grandes cidades. As alterações climáticas. O que não disseram é que esse discurso que queriam fazer não era um discurso para ajudar ninguém. Era para penalizar a classe média, para penalizar os trabalhadores e para penalizar os pensionistas. É tudo muito bonito de falar de pobreza energética e de alterações climáticas, mas quem tem que encher o depósito para ir trabalhar? Quem tem que pagar gasóleo para transportar mercadorias? Esses é que sentem bem o que é o peso da carga fiscal em que vivemos hoje. E por isso, sim, nós temos que salvar o nosso meio ambiente. E sim, temos que salvar o nosso planeta. Mas não o vamos fazer à custa de maiores sacrifícios aos portugueses e à classe média que tanto já têm pago em Portugal. Connosco não contam para aumentar os impostos sobre os combustíveis. E vamos exigir a sua imediata diminuição em Portugal. Chega! 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 Eles são iguais nisto. Quando chega ao momento das eleições, dizem, apontam aos outros o erro que cometeram e dizem, nós queremos baixar os impostos sobre os combustíveis. Mas, meus amigos, o PSD tem tanta responsabilidade na subida dos preços dos combustíveis como o Partido Socialista. O PSD tem tanta responsabilidade nos salários e nas pensões vergonhosas que temos hoje como o Partido Socialista. O PSD tem tanta responsabilidade como o Partido Socialista na situação calamitosa em que se encontrou hoje a restauração, o comércio e o turismo. Podiam, como nós propusemos, ter aceitado a baixa do IVA da restauração, num dos momentos em que mais estavam a sofrer com a pandemia. E mesmo assim, o rejeitaram. PS e PSD só se lembram dos portugueses quando chega ao momento das eleições. Quando chega ao momento de pedir votos e de dizer nós vamos fazer diferentes. Mas como é que podemos acreditar que um partido que criou a taxa de carbono vai baixar o preço dos combustíveis? Como é que podemos acreditar que um partido que cortou 600 milhões no Sistema Nacional de Pensões vai aumentar pensões como nós exigimos para os nossos idosos e para os reformados? Como é que podemos acreditar nisso? Não podemos acreditar. Por isso a alternativa não é o PSD. É votar no Chega como única alternativa em Portugal. Mas eu não podia vir aqui hoje e muitas vezes perguntam-me como é que conseguimos fazer isso de acabar com as portagens? Como é que conseguimos fazer isto de aumentar pensões? Onde é que temos dinheiro para isso? Hoje mesmo, ao dia em que estamos,
Inspeção-Geral de Finanças detectou 3,1 mil milhões. 3,1 mil milhões em subvenções indevidamente pagas e sem controle. 3,1 mil milhões. Foram hoje detectados pela Inspeção-Geral de Finanças no Estado em 2019 como subvenções sem qualquer controlo e sem qualquer critério. 3,1 mil milhões. Isto tem uma palavra e é essa mesma. Ladrões. Porque estamos fartos de anos e anos sem controle. Fartos de nos dizerem que não há dinheiro para salários, nem para pensões, nem para ajudar os setores mais afetados, porque não temos orçamento. E pagamos 3,1 mil milhões em subvenções descontroladas pelo Estado em 2019. Dizem que somos populistas, mas isto era aquilo que eu gostaria de ver partidos a sério. Controlar, atacar e criticar na Assembleia da República. Era isto que deveria ser feito em Portugal. 3,1 mil milhões. Por isso, não há dinheiro para pagar os suplementos de risco dos polícias, não há dinheiro para os suplementos de deslocação dos professores, não há dinheiro para atualizar a carreira dos enfermeiros, não há dinheiro para subir as pensões miseráveis em que o nosso país vive hoje. Mas 3,1 mil milhões podemos pagar sem controle em subvenções. Mas 18 mil milhões podemos gastar para a corrupção todos os anos sem que ninguém levante o dedo. 49 mil milhões podemos gastar na economia paralela. Agora juntem estas verbas todas e digam-me lá se não dava para impedir que portagens vergonhosas existissem em Portugal todos os anos. É por notícias como esta que hoje ficámos a conhecer que o Chega quer fazer um compromisso e um contrato com os portugueses. Se o Chega, conforme as sondagens indicam, for a terceira força política no dia 30 de janeiro. Se o Chega conseguir formar uma maioria de direita em Portugal, a primeira e mais urgente tarefa que temos que realizar é uma auditoria completa às despesas e aos gastos políticos, aos gastos inacreditavelmente descontrolados e aos gastos com o sistema político e administrativo que o Partido Socialista teve em 6 anos de governação. Uma auditoria completa ao que o Governo andou a fazer nos últimos 6 anos. E desafio os outros partidos à direita, PSD, Iniciativa Liberal e CDS, a pronunciarem-se sobre se aceitam ou não que, com uma maioria de direita no Parlamento, a primeira coisa que seja para fazer é ver quanto é que este governo socialista gastou em despesas políticas indevidas, em dinheiro abusivamente pago, em subvenções vitalícias, em subvenções mal pagas e em tudo o que tirou dinheiro aos portugueses e engordou o sistema político em Portugal. Uma auditoria completa que temos que fazer ao governo socialista. Chega! 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 Porque já chega de tanto dinheiro mal gasto em tantas décadas com os nossos impostos. Acho que há um momento, porque há momentos para tudo na vida, há um momento em que temos que saber dar um murro na mesa e dizer que isto não pode continuar neste estado de coisas. Que esta ladroagem de 40 anos não pode continuar. E que não podem continuar a esmifrar-nos cada vez mais e a engordar as suas clientelas à volta do Estado. Se há alguma missão que temos em Portugal, é esta, e esta concretizaremos em nome dos portugueses e em nome de Portugal. Muito obrigado a todos. Viva Viana do Castelo, viva o Chega, viva Portugal!